Que bênção é ter você aqui com a gente, você que está conosco aí pela nossa TV Manaim, pelas nossas multiplataformas. A partir de agora, estamos dando início aqui ao nosso programa Manaim News. É o seu programa de informações sobre os trabalhos da igreja, das igrejas cristãs Maranata no Brasil e também no exterior. E hoje, justamente, nós vamos falar aí, vamos trazer para você, levar até você os principais destaques do estado do Espírito Santo, onde está localizada a nossa central de comunicação. Então vem comigo, porque a partir de agora tem muita notícia aqui para você. Olha só, mas vamos começar o seguinte, vamos dar o início falando sobre, aqui dentro do Manaim News, falando da ação social. A ação social que aconteceu neste último sábado, dia 16 de maio, ali no Manaim de Carapina, na Serra aqui do Espírito Santo, quando várias pessoas receberam ali os seus atendimentos, vários atendimentos, como atendimento médico, teve atendimento médico, odontológico, bazar, corte masculino, feminino, também assistência espiritual e outros serviços relevantes ao público. Então assista agora a algumas entrevistas aqui dentro do Manaim News. Confere aí. Esse ano já é a segunda ação social e a oitava na sequência dos municípios da Grande Vitória. O impacto é bem grande, principalmente para as pessoas necessitadas. Se você olhar em volta, atrás de nós aqui, em volta de onde nós estamos, tem o pessoal que está na fila para pegar o material do bazar, roupas, calçados, agasalhos, essas coisas. E olha como as pessoas fazem questão de estar aqui e correndo a fila para poder pegar alguma coisa. O impacto é grande, o inverno está chegando, roupas, agasalho, isso é muito bom, isso tem realmente uma consequência ótima. Mas não é só aqui no bazar, se nós formos na área de saúde, se nós formos nas outras áreas, a área jurídica, a inclusão social, a Prefeitura de Serra e algumas empresas como a EDP, alguns supermercados oferecendo emprego, é muito bom a gente ver as pessoas vindo e tendo recebendo, né? Tendo algo para poder levar para casa, para poder conseguir caminhar nessa vida aí que é tão difícil. Nessa ação social, nós não nos limitamos a prestar uma assistência, vamos dizer, médica, dentária, advocatícia, e outros tipos de assistência que eu diria para esta vida, mas também estamos atentos à necessidade de proporcionar a todos os que aqui vêm uma assistência espiritual. Temos um grupo de oração disponível durante todo o dia para todas as pessoas que aqui vêm, para que possam receber uma oração que nós sabemos que pode muito em seus efeitos. E pessoas têm sido assim atingidas pela operação do Senhor em seus corações. Pessoas ouvem o Evangelho e têm a oportunidade de tomarem uma decisão. Amém. E olha só, fique atento porque você vai conferir aqui na TV Manaim uma matéria completa falando sobre a ação social que aconteceu ali no Manaim de Carapina. Então, fique atento aí para você estar conferindo a ação social dentro aqui pelas nossas multiplataformas. Que maravilha. Vamos dar sequência aqui, vamos agora para o município de Viana com as informações aí de Miriam Dalvi. A paz do Senhor Jesus Jorge e a paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham aqui no Manaim News. Nós estamos aqui diretamente da área de Viana, no Espírito Santo, para trazer os últimos eventos dessa semana. Uma semana marcada por evangelização, uma grande bênção. Acompanhe conosco. Nessa última semana, aconteceu um culto de ceia na igreja de Campo Verde. Um momento maravilhoso marcado pela comunhão com o Senhor, onde os irmãos estiveram assentados à mesa do Senhor. Também, no polo de Marcinho de Noronha, simultaneamente com o polo de Canaã e o polo de Vila Betânia, aconteceu no último sábado o Evangelho Sem Fronteiras, onde os jovens estiveram saindo às ruas para anunciar a breve volta de Jesus e convidar as pessoas que encontraram para estar no culto da noite. O culto nas igrejas foi maravilhoso, um número expressivo de visitantes e jovens estiveram ali. O Senhor falou durante todo o culto e também no momento da assistência. Muitas foram as experiências alcançadas.
Glória a Jesus. Também, na igreja de Formate, aconteceu um culto de vigília com toda a igreja, onde os irmãos buscaram a face do Senhor, e muitas foram as operações que o Senhor fez naquele lugar. Também, nesse último domingo, aconteceu uma reunião com um grupo de evangelismo da área de Viana. Foi um momento de orientação e busca ao Senhor em favor das próximas evangelizações da nossa área. Glória a Deus, quantas bênçãos o Senhor tem operado no meio de nós, e nós estamos muito felizes por isso. Na próxima semana, nós voltamos com mais informações da nossa área de Viana. A paz do Senhor, irmãos. Até lá. E agora vamos diretamente para Guarapari, informações com a Amanda da Silva. Olá, paz do Senhor Jesus para você que acompanha mais uma edição do Manaim News. Começamos mais uma edição trazendo os últimos acontecimentos da região de Guarapari. Confira. No Manaim de Guarapari foi realizado um mutirão de limpeza com a participação dos irmãos da região. Em um trabalho realizado com zelo, amor e comunhão, os irmãos têm se reunido para a manutenção, limpeza e organização do Manaim, preparando cada espaço para receber as atividades que acontecem ao longo do mês, especialmente os seminários. Também aconteceu o culto de encerramento da Oficina de Libras, um trabalho realizado ao longo do ano com dedicação e aprendizado. A oficina tem como objetivo capacitar irmãos no conhecimento da língua brasileira de sinais, permitindo que mais vidas sejam alcançadas. Durante esse período, os irmãos compartilham conhecimentos e experiências, ensinando outros irmãos a desenvolver a comunicação com os surdos, ampliando o atendimento e fortalecendo a evangelização. O encerramento foi marcado por gratidão ao Senhor por mais uma etapa concluída e pela importância desse chamado na igreja. E as crianças também têm sido alcançadas através das visitas nos lares na ICM de Ipiranga 1. Os irmãos têm realizado momentos de comunhão, oração e ensino da palavra junto às famílias. As crianças têm se envolvido nesse trabalho, participando com alegria e aprendizado. Amém! Glória a Deus por tantas bênçãos em nosso meio. Nós ficamos por aqui, mas na semana que vem nós estamos de volta, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor Jesus e até lá! Antes das notícias internacionais, olha só, quero te fazer um convite. Durante todo esse mês, nós estamos orando pelos pastores ungidos e os seus familiares. E nós estamos justamente na semana dos cultos ao meio-dia. E nós queremos aqui deixar um convite. Assista, participe conosco. Nós vamos transmitir, já estamos transmitindo aí pela Rádio Manaim e pela TV Manaim. Esteja participando conosco dos cultos ao meio-dia. Agora sim, notícias internacionais, a gente começa pela América do Norte com a nossa irmã, a jornalista Isabela Peuto. A paz do Senhor Jesus a você que está ligado à TV Manaim. As senhoras das igrejas cristã Maranata de Massachusetts participaram de uma reunião especial. Na região de Boston, o culto foi realizado na ICM Medford, reunindo as servas das igrejas daquela área. A mensagem em Mateus 6 lembrou as irmãs de que não devemos andar ansiosas quanto ao que comer, beber ou vestir, pois o Pai Celestial conhece todas as nossas necessidades. As servas depositaram suas ansiedades diante do Pai Eterno e saíram com os corações acalmados, libertas e em paz. Muitos dons espirituais se cumpriram e houve grande quebrantamento diante do mover notório do Espírito Santo. As senhoras das demais igrejas do estado se reuniram na ICM Framingham. Ali, a mensagem teve como foco a postura de Esther ao oferecer o banquete de vinho e ao se apresentar diante do rei Assuero. As servas foram levadas a buscar o favor do Senhor em oração, a fazer uso dos recursos da graça e a adornar-se dos dons espirituais. Dessa forma, também encontrarão graça diante do Rei Todo-Poderoso, que concederá vitória e salvação aos lares das irmãs. E foi uma grande bênção. O Senhor, nesse dia, Ele deu várias promessas para as senhoras, de salvação para familiares, de operações nas suas famílias. Um culto com a ministração da Santa Ceia marcou a ICM Marlboro. A congregação desfrutou de comunhão, da manifestação abundante dos dons espirituais e glorificou a Deus pela presença de muitos visitantes. Entre as diversas experiências vividas pela igreja, destacou-se a de um visitante americano. Após o culto, ele relatou que havia chegado à cidade para realizar uma entrega e precisaria permanecer em seu caminhão até o início da semana. Enquanto se preparava para descansar,
ouviu uma voz que o orientava a sair e procurar uma igreja. Ao passar por alguns templos, sentia em seu coração que ainda não era o lugar indicado. Mas quando chegou diante da ICM Marlborough e viu a identificação da igreja em inglês, ouviu o Senhor confirmar que aquele era o local certo. O visitante participou do culto de ceia no sábado e retornou no domingo pela manhã e à noite. Aleluia! Nossos irmãos da ICM Watertown assentaram-se à mesa do Rei Jesus e participaram do pão e do cálice do Senhor. A mensagem do culto, em Lucas 22, destacou o desejo do Senhor Jesus de estar próximo dos seus discípulos antes da cruz, ensinando, fortalecendo e compartilhando com eles os últimos momentos. A palavra mostrou à igreja que o Senhor continua desejando uma comunhão verdadeira com aqueles que o amam. Em um ambiente de reverência e gratidão, a congregação renovou sua comunhão com o Senhor e glorificou a Deus pelas bênçãos recebidas. No Canadá, a Igreja Cristã Maranata em Toronto, província de Ontário, realizou um mini-seminário com a participação da Igreja de Waterloo, em preparação para o Seminário do Canadá. O Senhor operou grandemente no meio da igreja com dons espirituais que falaram diretamente aos corações dos irmãos, trazendo renovo espiritual e bênçãos que terão continuidade e cumprimento no seminário. As aulas ministradas edificaram profundamente a igreja. O estudo sobre o corpo de Cristo fortaleceu ainda mais a comunhão entre os irmãos, enquanto a aula sobre a obra de Davi e de Saul ampliou o entendimento doutrinário da congregação. O mini-seminário foi marcado pela presença do Espírito Santo, pela unidade da igreja e pela preparação espiritual para o seminário a ser realizado nos próximos dias no Canadá. Na ICM Vancouver, na província da Colômbia Britânica, o culto com a ministração da ceia trouxe grande alegria. O mover do Espírito Santo foi evidente e a igreja glorificou ao Senhor pela vitória de jovens que desceram as águas do batismo e também pelas bênçãos alcançadas na saúde de irmãos. A igreja testemunhou a operação de maravilhas no meio do povo do Senhor, renovando a fé e a esperança nos corações dos servos. Louvado seja o nome do nosso Deus por tantas bênçãos. Até a próxima semana com mais informações das igrejas cristã Maranata na América do Norte. E aqui você fica muito bem informado. Vamos diretamente para a Europa com Rebeca Ribeiro Barria. Tudo bem, Rebeca? A paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem pela TV Manaim. Nesta semana ocorreram mais 2 eventos do Seminário Internacional e foi uma verdadeira festa espiritual e um marco para a obra da Europa Ocidental. Iniciamos com o Seminário Internacional realizado na Igreja Cristã Maranata em Milão, na Itália, reunindo irmãos de diversas regiões do país em um dia dedicado ao aperfeiçoamento da doutrina e ao aprendizado da Palavra de Deus. O evento também contou com a presença de diversos irmãos vindos da França, da Suíça e um grupo de irmãos da Ucrânia, evidenciando o crescimento e a comunhão da obra do Espírito Santo entre diferentes povos e nações na Europa. Louvado seja o nome do Senhor! O seminário foi realizado em português, com tradução simultânea para o italiano, permitindo que todos os presentes acompanhassem os ensinos com clareza e unidade. Desde as primeiras horas do dia, a igreja testemunhou um ambiente de reverência, alegria e profunda visitação do Espírito Santo. As igrejas da região participaram ativamente deste momento, atendendo à convocação do Senhor para este tempo profético e vivendo um grande renovo espiritual através das aulas ministradas ao longo de todo o dia. Essas aulas enfatizaram os marcos antigos, destacando a importância de uma vida de vigilância, santificação e dedicação à obra do Espírito Santo. Em cada aula, o Senhor confirmou a sua presença por meio das operações dos dons espirituais, trazendo direção, consolo e edificação aos corações. As crianças, intermediários e adolescentes também participaram do seminário em classes preparadas especialmente para elas, recebendo o ensino da Palavra de Deus de forma adequada à sua faixa etária. O cuidado com as classes refletiu o compromisso da igreja em transmitir desde cedo os valores espirituais e o ensino da sã doutrina às novas gerações. Além do aprendizado doutrinário, o seminário foi marcado por uma comunhão viva entre os irmãos. Mesmo vindos de diferentes países, culturas e idiomas, todos compartilhavam da mesma fé, da mesma esperança e da mesma direção revelada pelo Espírito Santo. Aleluia! A unidade doutrinária esteve evidenciada em cada momento do evento, reafirmando a operação do Senhor no meio da sua igreja em toda a Europa Ocidental. Glória a Deus! E ainda neste final de semana, a Igreja Cristã Maranata em Bournemouth, na Inglaterra,
também viveu um dia de grandes bênçãos com a realização do Seminário Internacional, que reuniu irmãos de diferentes regiões do Reino Unido e da Irlanda. O evento foi realizado em português e inglês, permitindo que todos os presentes acompanhassem plenamente os ensinos ministrados ao longo do dia. Desde o início do seminário, a presença do Senhor foi sentida de forma gloriosa entre os irmãos em um ambiente marcado pela reverência, pela alegria e pela unidade do corpo de Cristo. Glória a Deus! Ao longo do seminário, os irmãos receberam ensinos voltados ao aperfeiçoamento doutrinário e ao compromisso com a obra do Espírito Santo. A operação dos dons espirituais foi abundante durante todo o evento, trazendo consolo, direção e renovo aos presentes. Muitos testemunharam a forma clara e profunda como o Senhor falou aos corações, confirmando o cuidado do Espírito Santo com a sua igreja. Os participantes também puderam acompanhar ao vivo a transmissão da Escola Bíblica Dominical, diretamente do Brasil, em comunhão com as igrejas em diferentes partes do mundo. As aulas trouxeram aprofundamento da palavra, fortalecendo nos corações o entendimento do tempo espiritual vivido pela igreja e a necessidade de permanecer vigilante diante da breve volta do Senhor Jesus. Já as CIAs também participaram de atividades e aulas preparadas especialmente para as classes, recebendo ensinamentos da palavra de Deus de maneira adequada e edificante. O cuidado com as novas gerações marcou o evento e reforçou o compromisso da igreja em preservar a sã doutrina e transmitir os valores espirituais às crianças desde cedo. Aleluia! O seminário na Inglaterra tornou-se mais uma expressão da unidade vivida pelas igrejas no Reino Unido e na Irlanda. Mesmo diante de diferenças culturais e nacionalidades, os irmãos compartilharam da mesma fé, da mesma doutrina e da mesma esperança no cumprimento das promessas do Senhor. Glória a Deus! E como parte da assistência realizada às igrejas em Portugal pelos pastores do Conselho Presbiteral, a Igreja Cristã Maranata em Odivelas recebeu um culto especial marcado pela operação do Espírito Santo e pela comunhão do corpo de Cristo. A presença do Senhor foi sentida de forma profunda durante todo o culto. A palavra ministrada trouxe edificação e renovo à igreja, enquanto os dons espirituais se manifestaram de maneira abundante, revelando o cuidado do Senhor com os irmãos e também com os visitantes presentes. O ambiente era de alegria, reverência, comunhão e gratidão ao Senhor pelas grandes bênçãos vividas naquela noite. Muitos testemunharam ter sido alcançados pela mensagem e pela forma como o Espírito falou claramente aos corações. Louvado seja o nome do Senhor! E estes foram os eventos dessa semana. Voltamos no próximo programa com mais informações diretamente da Europa Ocidental. Temos notícias também agora da América Central, novidades, notícias aí com a nossa irmã Andressa Ferreira. Andressa, é com você. A paz do Senhor Jesus Jorge e a todos os irmãos que nos acompanham aqui no Manaim News. Com grande alegria, compartilhamos os frutos da obra do Senhor neste fim de semana aqui no Panamá. Na sexta-feira, na cidade do Panamá, o Senhor mais uma vez operou com poder e graça. 2 irmãs desceram as águas, testemunhando publicamente a maravilhosa experiência de salvação e o novo nascimento em Cristo. Foi um culto marcado pela presença do Espírito Santo, louvores e muita gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem realizado em nosso meio. Mais uma vez, o Senhor confirmou a sua obra e alegrou os corações de toda a igreja. E no sábado, em Água Doce, outros 2 irmãos também desceram as águas, confirmando a decisão de servir ao Senhor e caminhar na direção do Espírito Santo. A igreja se alegrou ao ver mais vidas alcançadas pela graça e misericórdia do Senhor. Cada batismo representa uma vida resgatada, restaurada e preparada para a eternidade. Assim, seguimos glorificando ao Senhor por sua fidelidade e pelo crescimento da sua obra aqui no Panamá. A todos, a paz do Senhor Jesus. Você está acompanhando aqui o Manaim News, agora é o momento das notícias internacionais. Vamos falar sobre a América do Sul com Ierlan Vargas Daza. Ierlan. A paz do Senhor Jesus, Jorge, e a todos que acompanham o Manaim News. Na América do Sul, o Senhor tem operado muitas maravilhas. Vamos acompanhar juntos essas grandes bênçãos que o Senhor derramou para seu povo. Iniciamos na Bolívia, onde os jovens da Igreja Central de Santa Cruz realizaram uma maravilhosa caravana, visitando a casa de muitos jovens e levando uma mensagem de parte do Senhor. Os jovens que receberam a visita expressaram gratidão e louvor ao Senhor por esta obra maravilhosa e guardaram em seus corações toda a profecia e as promessas que o Senhor deixou
para suas vidas. Vamos a Montevideo, no Uruguai, que recebeu com muita alegria os pastores do Conselho Presbiteral. A visita trouxe renovo e grande bênção para a igreja. Os irmãos foram convocados para se consagrar ao Senhor e se dispor para ser usados na evangelização. Glória a Jesus por este chamado e que nosso Deus continue prosperando a obra neste país. Agora no Equador, Deus concedeu a bênção da visita de pastores e irmãos do exterior, ocasião em que foram realizadas visitas e uma cantata e um seminário na igreja de Quito. As visitas aconteceram em um conjunto residencial com muitas casas, onde diversos visitantes participaram da palavra e ficaram maravilhados com a doutrina. O seminário foi uma grande vitória, contando com a participação de pessoas de outras igrejas e também irmãos de diferentes cidades. Houve muitas experiências marcantes com o Espírito Santo. Deus falou que a igreja crescerá muito e todos estaremos glorificando o nosso Senhor. Essas foram as informações da América do Sul. Nos despedimos por aqui agradecendo ao Senhor por tudo o que Ele tem realizado. Até a próxima edição do Manaim News. A paz do Senhor Jesus. Aleluia! É o poder de Deus aí agindo em nosso meio. E você que está acompanhando aqui o Manaim News, você que tem acompanhado a nossa programação, você gostaria de participar de um culto em uma das nossas igrejas? Participe, olha o QR Code aí. Isso, posicione a câmera do seu celular e confere o endereço para ver se tem uma igreja cristã Maranata perto de você. Agora, você que está acompanhando a gente, está passando um momento difícil aí na sua vida, momento de angústia, de aflição, você gostaria de receber oração? Nós temos um telefone, o telefone já está aqui na tela, é o 0800 707 3076. 0800 707 3076. A ligação é gratuita para você que está no Brasil. Temos pastores de plantão, 24 horas. É isso mesmo, a ligação é gratuita, a oração funciona 24 horas com pastores disponíveis aí para atender você. 24 horas, hein? Pela manhã, tarde, à noite, madrugada. Temos também um telefone que já está aí também posicionado. Olha só, anota aí o telefone. Temos um celular exclusivo para você que está no exterior. Também você pode conferir aí, escanear o QR Code e entrar em contato agora para você que está no exterior. E é importante ressaltar que toda assistência, a nossa assistência é gratuita, não pedimos nada, nada em troca. Então, você pode estar entrando em contato e fazendo o seu pedido aí de oração. Olha só, estamos aqui encerrando mais uma edição do Manaim News. Que Deus abençoe sua vida. Lembrando mais uma vez que estamos na semana dos cultos ao meio-dia. Participe conosco pela Rádio Manaim e pela TV Manaim. Estamos orando pelos pastores e ungidos e, claro, seus familiares. E Deus tem uma bênção para a sua vida. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus.